Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gentil. Hoje a gente vai para a nossa parte 3 do superendividamento, da 13181, ok? As inclusões trazidas no Código de Defesa do Consumidor e hoje, notadamente, vamos falar do artigo 104A. O artigo 104A trabalha a conciliação dentro do sistema do superendividamento. Um sistema que eu diria bifásico, pois temos uma tentativa de conciliação no primeiro momento, sem uma imposição de um plano judicial. E aí sim, partimos no insucesso do repactuar das dívidas para uma imposição judicial. Mas adianto, uma série de dificuldades e imperfeições. A lei, infelizmente, apresenta um modelo muito equivocado da melhor dinâmica. E nós vamos ver pela falta de ferramentas. O artigo 104A dispõe: o requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, então, portanto, uma limitação do uso desses institutos à pessoa natural. A requerimento, então, do consumidor, superendividado, pessoa natural. O juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstos no artigo 54A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Uau! Muitas informações. Vamos tentar trabalhar esse tema. Primeiro, requerimento do consumidor direcionado ao juiz, e esse direcionamento deve observar as regras de competência. E dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós sabemos que o consumidor pode demandar em seu próprio juízo, seu domicílio, então o juízo será do domicílio do nosso salve glorioso consumidor. Superendividado, pessoa natural, ok, sem ampliação e extensão a pessoas jurídicas, mesmo que na condição de consumidores. Em que será realizada, então, uma vez determinado o juízo, será realizada essa tentativa de conciliação para repactuar dívidas. Isso é novação? Repactuação de dívida é novação? A lei não diz. A lei não dispõe se é, de fato, a aplicação do instituto da novação. A meu ver, falta de técnica, porque seria sim uma novação. Mas nós não temos dizeres expressos nesse sentido. Ok? E sabemos que a novação deve depender de manifestação esclarecedora, clara, nesse sentido. Ok? Não se presume que isso ocorra. Outro detalhe importante, trazido no artigo 104A, é que haverá a necessidade, por parte do consumidor, de apresentação de um plano de pagamento. Será que ele teria condição de fazer isso? Esse pedido deve ser apresentado por advogado? A meu ver, sim, o pedido deve ser apresentado por advogado. E esse plano de pagamento deve ser apresentado inicialmente pelo próprio interessado. E aí surge uma outra questão. Com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. E a pergunta que ficaria é: e aqueles que estão fora desse superendividamento, e não para menos, e sim para mais? A situação é tão grave de superendividamento, seria um hiper superendividamento, que ele não teria condição de pagar os débitos em 5 anos. Ele precisaria de um prazo maior que esse. Ele não se encaixaria no modelo da lei? Essa é uma pergunta sem resposta inicial, ou pelo menos resposta prevista na lei. Talvez esse consumidor, pessoa natural, precisasse de uma situação maior, ampliada. Ele seria mais do que um superendividado. E, portanto, como é que acomodaríamos a situação dele? Ele precisa de um prazo superior a 5 anos.
Lembrando que esse plano de repactuação é um plano extremamente complexo, né? Porque há a presença de todos os credores. E aí um outro problema. Inicialmente foi o consumidor que apresentou os credores que estariam sujeitos a essa repactuação. E se alguém ficou de fora? Sem ter sido avisado? E aí homologa-se um acordo. Aquele que ficou de fora, por óbvio, não se submete ao acordo. Mas é claro que isso vem a ruir a dinâmica combinada se ele, que deveria se sujeitar, ele, credor, mas não ciente, não se manifestou e tampouco participou daquela transação jurídica. Ele poderia executar, promover as medidas judiciais cabíveis para receber o seu crédito? Poderia, desconhecido, né, no tocante àquela repactuação, desconhecida a sua situação de credor. Acho que esse tema é um tema bem delicado e que pode acabar por ruir toda a dinâmica imaginada. Vale dizer que essa conciliação pode ser feita pelo magistrado, mas possivelmente será deslocada ao Sejusc. Lógico que nós temos um problema de reflexão se o Sejusc consegue absorver mais essa demanda. Ou seja, todas as ações nos termos do Código de Processo Civil, vale observar o artigo 165 do nosso querido CPC, e agora mais essas demandas de superendividamento. Será que nós temos realmente uma forma de comportar, né, esse acúmulo de pedidos e de demandas? Não sei, tempo dirá. Exclui-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Então nós temos aí algumas exclusões expressas. E, portanto, além dessas, o mínimo existencial garantido, que adianto que deve ser visto no caso concreto. Ou seja, qual é o mínimo existencial para o consumidor A, B, C, D e assim por diante? Então, nós temos realmente uma série de situações que precisam ser verificadas para que a gente possa compreender essa aplicação da conciliação. Tá bem? Situação drástica, e vamos ficar por aqui para a nossa próxima semana, nosso próximo podcast, é a disposição do parágrafo 2º. O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, a audiência de conciliação, de que trata o caput do 104A, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a este credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Então a gente não só tem que combinar a repactuação com todos os credores, que é já uma situação por si só complexa, lembrando que é o consumidor que tem que apresentar essa proposta de pagamento, como nós temos uma medida drástica do não comparecimento. Não comparecimento do credor, de maneira injustificada, gera o quê? A suspensão da exigibilidade do débito. E, portanto, a interrupção de encargos, de mora e assim por diante. O que é uma questão realmente complexa, porque nós temos aí a suspensão de relações jurídicas pela recusa de comparecimento. Então, a questão do acordo passa a ser impositiva, né? Pelo menos a ideia de que se sente à mesa para debater o tema, né? Então, é uma mudança significativa de posição. Ok? A gente começa daqui o nosso próximo podcast. Legal? Desejo a todos ótimos estudos e até a próxima. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.